Cristo ordenou-me e a todos os crentes a comer do pão partido e beber do cálice. Então, é uma ordem do Senhor Jesus que todos os crentes participem da ceia, da Eucaristia. E isso envolve, participar da ceia do Senhor, envolve comer do pão e beber do cálice do Senhor. E aqui, mais uma vez, nós temos que observar o contexto doutrinário do século XVII em relação aos erros que o catolicismo romano perpetuou em relação à ceia e que os batistas estão aqui respondendo. Por exemplo, na ceia católica romana, na Eucaristia, o povo, de um modo geral, apenas participa da hóstia, isto é, do pão, do trigo. Mas o vinho fica a cargo apenas do ministrante, do sacerdote que está ali ministrando a Eucaristia. Então as pessoas chegam na fila para receber a hóstia e aquilo era entregue a cada um deles, mas eles não participavam do sangue de Jesus. Este sangue apenas o padre, ministrante, celebrante participava. E a resposta 80 começa justamente dizendo que a ordem de Cristo é para que todos os crentes participem comendo do pão e bebendo do cálice. Então, beber o vinho também é parte da comemoração e da ceia do Senhor, conforme ela foi ordenada por Deus na palavra. Quem não participa dos dois elementos não está participando da ceia do Senhor conforme estabelecida na Bíblia. Comer só o pão ou beber só o vinho não garante a ninguém, na verdade é uma deturpação da refeição da Páscoa, né, ou da ceia do Senhor. É preciso comer o pão e beber o vinho para que a ceia do Senhor seja celebrada de maneira correta, conforme a Sagrada Escritura. Então, a resposta diz ainda mais. Juntamente com essa ordenança, ele nos concedeu as seguintes promessas. Primeira, tão certo como eu vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice que me foi dado, assim também o seu corpo foi oferecido e partido por mim, o seu sangue derramado em meu favor na cruz do Calvário. Mais uma vez, a semelhança do batismo, a ceia tem um elemento simbólico. Os batistas estão dizendo que todas as vezes que nós olhamos ali aquele pão que é partido, rasgado, e aquele cálice de vinho que é distribuído, as pessoas veem ali os elementos, pão, vinho, aquilo deve fazer com que você lembre que o corpo de Jesus e o seu sangue precioso também foi dado a você, para que você participe dele. Por isso, a primeira parte desta segurança, a primeira parte das promessas é justamente essa. Quando você vê a ceia, isto é, o pão partido por você e o cálice que lhe é dado para beber, você também deve lembrar que o corpo de Jesus foi oferecido e partido por você. Isto é, foi entregue para você, em seu lugar, para o seu benefício. E o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário em seu favor, para a sua salvação. Em segundo lugar, o catecismo diz: tão certamente quanto eu recebo das mãos de quem serve e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor, dados a mim como símbolos, olha essa palavra importante, como símbolos inequívocos do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre minha alma para a vida eterna. A ceia do Senhor aqui ela é vista como um alimento espiritual, como uma nutrição espiritual. E aqui envolve um aspecto da ceia sacramental. Então, quando os batistas dizem que a ceia é um alimento espiritual, quando os batistas afirmam, como está sendo afirmado aqui nessa segunda parte da resposta, que o corpo de Cristo e o seu sangue nos foram derramados, né? E com ele, com o corpo e com o sangue, Jesus nos nutre
a alma para a vida eterna, ele está apontando para um aspecto da ceia do Senhor sacramental, em que há uma bênção envolvida, em que há um fortalecimento para o povo de Deus ao participar da ceia do Senhor. Agora veja, o catecismo usa a expressão para a ceia do Senhor de símbolo. Essa palavra símbolo, que é usada em relação à ceia do Senhor, isto é, ao pão e ao vinho, o catecismo está dizendo que o pão e o vinho são símbolos. Só que essa expressão não deve ser tomada no seu sentido esotérico. Então, se você estudar as questões do esoterismo, como ele era praticado no século XVII, você vai perceber que existe uma conotação diferente para essa palavra. Então, símbolo no esoterismo diz outra coisa. E não é com este significado esotérico que a palavra é aplicada aqui. Ela é aplicada simplesmente, mais uma vez, com a ideia de mostrar que não há uma literalidade nos elementos. Isto é, quando o pão e o sangue e o vinho são chamados de meu corpo e meu sangue pelo Senhor Jesus, nós não devemos entender literalmente que aquele pão e aquele vinho são o corpo e o sangue de Jesus. Eles são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Eles representam. Então a ideia de símbolo aqui é uma ideia representativa. É uma ideia de figura. Não é uma ideia que deve ser tomada ao pé da letra. E os batistas usam essa palavra, símbolo, mais uma vez para responder ao erro católico romano da transubstanciação. Então, para o catolicismo romano, literalmente, o pão é o corpo de Jesus. E o vinho é o sangue de Jesus. Porque eles entendem, nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, nas aulas posteriores, mas o catolicismo ele defende que no momento em que o sacerdote toma a hóstia e o vinho, e o ritual começa a acontecer da missa e os elementos são consagrados, naquele momento há uma mudança da substância dos elementos. Ou seja, a substância interior do elemento do pão se torna a substância do corpo de Jesus, verdadeiramente do corpo de Jesus. Apesar de que a aparência externa não muda, a substância interior muda. Da mesma forma, o vinho, ainda que o vinho permaneça com a aparência externa de vinho, o catolicismo diz que a substância do vinho é mudada, né? Ela é transformada na substância do sangue de Jesus. É por isso que para o catolicismo romano, aquela hóstia é realmente o corpo de Jesus, não é uma figura, não é um símbolo do sangue do corpo de Jesus, assim como o vinho não é um símbolo do sangue de Jesus, ele é o sangue de Jesus e não vinho. Ele pode parecer vinho, o pão pode parecer pão, mas a substância interna, a substância deles foi mudada, de maneira que o vinho é mesmo o sangue de Jesus e de maneira que o pão é mesmo o corpo de Jesus. Isso é uma heresia. Não é isso que as Escrituras dizem.